Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia onde a graça, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nesta manhã oportuna de terça-feira, o Senhor até aqui nos sustentou. Irmãos, hoje estaremos abordando a respeito de uma mensagem bastante oportuna e que deve ser de servir de alerta a vocês que me escutam, aos irmãos que me escutam. Nós vivemos em uma sociedade onde a negação do nome de Cristo, a negação do nome do Senhor tem sido cada vez mais evidentes. Tem sido evidentes neste mundo que vivemos. E nós trataremos deste assunto que muitos aqui que me escutam pode estar negando o Senhor diariamente nas suas vidas, tanto na sua vida acadêmica, na faculdade, na sua vida no trabalho, ou na sua vida no âmbito social. E estaremos meditando nesta mensagem, e eu sei que vai ser para a glória do Senhor. Estaremos meditando no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 69 ao versículo 75. Estarei fazendo a leitura. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada foi até ele e disse: "Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu." Mas Pedro negou diante de todos. "Não sei do que você está falando", disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Este homem estava com Jesus de Nazaré." Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento: "Nem mesmo conheço esse homem", disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali estavam presentes, vieram a Pedro e disseram: "Você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu." Pedro jurou: "Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem." Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saiu dali chorando amargamente. Irmãos, depois que o Senhor foi traído por Judas no Getsêmani, Jesus foi levado à casa de Caifás, para ali tentarem acusar provas contra o Senhor. Queriam de toda maneira cercar o Senhor e querer que o Senhor dissesse alguma palavra que pudesse comprometer e levar ele ao julgamento. E quando estava ocorrendo esse julgamento, Pedro, juntamente com, muitos dizem, com Judas, se dirigiu à casa de Caifás e ficou ali no pátio juntamente com os soldados e com as pessoas que estavam ali em volta. E não vamos meditar no verso 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: "Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu." Aqui, irmãos, na tradução grega, muito na Septuaginta grega, vai dizer que essa criada não era uma criada que ficava ali. Muitos dizem que era uma criadinha, vai estar dizendo como é uma criadinha, ou seja, era uma criança. Era uma moça ali por volta dos 12, 13 anos. Então, era uma criança jovem. E ela se dirige a Pedro e diz: "Você é um dos que estavam com Jesus o Galileu." Se nós formos perceber a negação de Pedro, ela tem um grau. Ela começa com um grau mais leve, vai para um grau mediano e chega num grau grave. As negações de Pedro, elas têm um grau. E elas vão se agravando durante essa passagem bíblica. Primeiro, essa moça, essa criadinha, vai dizer: "Você é um dos que estavam com Jesus o Galileu." Essa primeira afirmação, a primeira negação de Pedro, muitos dizem que essa é a negação leve, por quê? Está retratando que o Senhor é um galileu. É um galileu como os demais. E Pedro vai dizer no verso 70, mas Pedro negou diante de todos: "Não sei do que você está falando", disse. Mas Pedro nega o Senhor aqui neste versículo. Ele nega o Senhor. A primeira negação de Pedro. Olha o verso 71. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ou criadinha o viu e disse aos que estavam ali:
Este homem estava com Jesus de Nazaré, o Nazareno. Aqui, irmãos, já começa a acentuar um pouco mais as negações de Pedro. As afirmações das criadas começam a ser elevadas. E tendo isso, começa a negação de Pedro começa a piorar cada vez mais, começa a ficar cada vez mais grave. A parte quando essa moça, essa criadinha diz, este homem estava com Jesus de Nazaré, é uma profecia bíblica, o Nazareno. Se nós formos olhar nos capítulos iniciais de Mateus, é uma profecia bíblica. É uma profecia bíblica. O que acontece? Pedro está negligenciando, está negando uma profecia bíblica. Pedro está negando o Senhor, o Nazareno, está negando, está dizendo, a profecia bíblica, eu não conheço ela. Eu não conheço. Eu não conheço quem é esse Jesus de Nazareno. Eu não conheço quais são essas promessas. Pedro está negando. A acentuação da negação de Pedro vai se agravando a cada vez mais. Olha o verso 72. Novamente Pedro negou, dessa vez com juramento. Além dessa promessa bíblica, ele está negando, ele nega a promessa bíblica, ele nega a revelação divina de Cristo, o Nazareno, ele nega com juramento, piorando e acentuando a negação dele. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Verso 73. Pouco depois, alguns dos outros ali estavam presentes. Vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque de Galileu. Ali, irmãos, o Senhor, por ter nascido ali na região da Galileia e por ter convívio, e Pedro ser dali da região da Galileia, principalmente da cidade de Carfanaum, Pedro tinha o sotaque galileu. E ele não estava na Galileia, em específico. E ali Pedro vai dizer, Pedro jurou, e além de jurar, Pedro amaldiçoou, que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Percebe-se, irmãos, que começa com um grau leve, vai acentuando a cada vez mais a parte das acusações e das negações de Pedro. Começa a ter uma acentuação cada vez maior. E após ele dizer que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo, ele vai dizer, eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Vamos trazer umas aplicações básicas sobre o texto, sobre as nossas vidas contemporâneas. Vamos retratar principalmente para os universitários que estudam. Quando nós estamos no meio de um grupo de amigos, você tem vergonha de falar que você é crente? Ou você tem vergonha de dizer que você é um cristão, servo do Deus vivo, de Cristo? Nesse mundo contemporâneo que nós vivemos, não apenas os que vivem no âmbito universitário, mas os que vivem no meio do convívio social, o que acontece? Tem vergonha, tem medo de ser rejeitado pelo mundo, de ser rejeitado pelas pessoas. O que eles fazem? Eu não conheço a Cristo. Eu não sei do que você está falando. Quando a pessoa adentra ao assunto de conversar sobre a palavra, conversar sobre o que essa pessoa faz? Ela se encolhe. Ela murcha. Não, eu não conheço. Eu não conheço. Para não ser negada. No meio de um grupo, de um determinado grupo, ou de um grupo de amigos, ou no meio da sociedade, no meio do emprego, tem medo de ser rejeitado. E quando ela faz isso, ela automaticamente nega o nome do Senhor. Não somente isso, irmãos, mas se nós estamos no meio, muitas pessoas estão no meio de um grupo,
homens principalmente, começam a fazer piadinhas imorais, piadinhas de cunho sexual, que é muito comum. E você começa a fazer essas piadinhas, começa a dar risada, começa a dar lado a essas coisas. Ou quando você peca deliberadamente, você nega o Senhor. Quando você passa aquele cheque sem fundo, você nega o Senhor, você nega que você é um cristão, pois aquelas práticas não combinam com um cristão verdadeiro. E como que tem sido a sua vida, meu irmão? Você tem vivido para Cristo? Você tem seguido a Cristo verdadeiramente? Ou você tem feito como Pedro, negado diariamente? Você nega diariamente a Cristo pelo seu jeito de viver, pelo seu jeito de falar, pelas palavras que saem da sua boca, pelo seu comportamento. Você nega diariamente o Senhor. Você vive uma vida fria, uma vida afundada. Mas, irmãos, há uma esperança. Há uma esperança nesse texto. Há uma esperança nesse texto retratado. Pedro, ele reconheceu que ele pecou e que ele negou a Cristo. E saiu daquele lugar, da casa de Caifás, chorando amargamente. Se nós fôssemos olhar, Pedro deve ter se arrependido do que ele fez. Se arrependeu da negação que ele negou a Cristo, por ter a acentuação de cada vez ser pior. E como que você está? Você tem feito como Pedro? Você tem chorado amargamente? Você tem confessado que você nega diariamente ao Senhor? Você tem pedido perdão ao Senhor pela sua vida de autonegação, de estar negando a Cristo pelo seu jeito de viver, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de conviver com as pessoas, de medo de ser rejeitado? Você tem pedido perdão ao Senhor? Essa mensagem, irmãos, eu tenho meditado já tem algum tempo, já tem umas 2 semanas, uma semana. E essa mensagem também serve ao meu coração e aos irmãos que me escutam. Que os irmãos venham fazer como Pedro. Chorar amargamente. Chorar e pedir perdão pela negação que muitos nós negamos ao Senhor. Que essa mensagem venha servir de reflexão, de que os irmãos venham olhar. E se vocês vivem dessa forma, Deus está com seus ouvidos reclinados para ouvir a sua oração de perdão e a sua oração de reconciliação. O Senhor está disposto a atender às suas petições. Que os irmãos tenham uma ótima terça-feira, um ótimo momento, uma ótima tarde, uma ótima noite, abençoada por Cristo. Deus abençoe.